Olá, tudo bem? Meu nome é Davi Tomasi, sou psicólogo e atuo na área de dependência química. E hoje quero tratar um tema com vocês que, na minha experiência, é um dos que mais trazem dúvidas a famílias que passam por esse problema. Quando devo procurar uma clínica de recuperação? Quando devo procurar uma clínica para mediar tratamento para meu filho, para minha esposa, para meu marido, enfim? Bom, em primeiro lugar, nós precisamos levar em consideração o comportamento, né? A mudança de comportamento. Geralmente, quando o processo de compulsão ele começa a aumentar, o comportamento ele tem alteração. Alterações muito transparentes, claras, né? Alterações de rotina, alterações de diálogo. O diálogo ele passa a ficar mais restrito. As rotinas de compromissos com a família acabam diminuindo, né? E as desculpas para isso e para outras situações acabam aumentando, e aí começam a entrar as mentiras. Nessa mudança de comportamento, nós observamos oscilações de humor, momentos depressivos, momentos de euforia, irritabilidade em muitos casos. Também a questão de mudar a rotina nos comprometimentos, né? Situações de rotina importantes como num adulto, como trabalho, passam a diminuir produtividade, frequência, faltas. E para adolescentes, a diminuição nos estudos, notas mais baixas, dificuldade de concentração, de posicionamento, de foco. Então, eu acho que o mais importante de todos os critérios de avaliação e de observação estão relacionados ao comportamento, né? Mas tem outras características que também somam com a possibilidade da família identificar o problema. Por exemplo, a pessoa que tem uma mudança repentina de peso, né? E a somatória dos comportamentos, alteração de alimento, começa a comer mais ou diminui drasticamente a alimentação. Os diálogos passam a se tornar mais restritos ou praticamente impossíveis de conduzir. A cobrança externa aumenta a autocobrança de quem está passando por essa dificuldade. E isso traz mais irritabilidade, isso traz mais desespero, aumenta a angústia. Se aumenta a angústia, aumenta o uso, né? Aumenta as rotinas de uso. Os objetivos de vida passam a não ter mais aquele mesmo foco, e aí a pessoa acaba perdendo motivação sobre as coisas, acaba trazendo riscos para a família, riscos para ele. Por exemplo, alcoolistas que saem dirigindo o carro, trazem risco para ele, risco para a sociedade, até mesmo as questões de irritabilidade, de falta de diálogo, podem trazer discussões dentro de casa, lares quebrados, famílias se desvinculando, perdendo o compromisso, perdendo amor, aumentando rejeição. Então são diversos fatores que começam a somar e a família começa
ficar incomodada e começa a procurar uma instituição. Geralmente, e isso de maneira muito, ao meu ver, inadequada, as famílias procuram internações em momentos errados. Geralmente é por impulso. Principalmente, nesse caso, nós estamos falando das internações involuntárias. Porque as internações voluntárias nós entendemos que voluntariamente, então, a pessoa que procura a internação, ela mantém critérios internos ainda que a coloquem em contato com a realidade e faz com que ela se posicione para um processo de contenção em regime de internação para privar ela da compulsão e, obviamente, ela evoluir naquele período e depois ela permanecer em tratamento fora de um regime de internação, fora de um ambiente protegido. Mas, no caso da internação involuntária, 100% das vezes a família é que toma essa decisão. E, geralmente, quando há uma crise, e na crise não é o momento certo de agir, mas quando acontecem as crises, a pessoa sai para usar, briga em casa, e o familiar fica em casa, vai na internet, procura a clínica, acha 2, 3, olha as fotos, liga, ajusta preço, ajusta a remoção, faz a internação e muitas vezes, por conta desse desespero, a família acaba se arrependendo ou tendo contato com frustrações, arrependimentos por conta de não encontrar uma clínica adequada. O que muitas vezes a clínica é adequada, mas o modelo não agrada. Ou as instalações eram uma nas fotos e em loco eram outras. Então eu aconselho sempre, sem exceção, mesmo que distante, mesmo que atrase um pouco a internação, a família ir até a clínica, liga para a clínica, marca uma visita, que essa visita seja mediada por um profissional, se for centros de tratamento ou clínicas de recuperação, que possa conversar, que possa entender a respeito de tratamento, que possa se sentir segura, né, com quem está atendendo essa família, que sinta acolhida, que sinta confortável, e que essa clínica possa trazer credibilidade na hora desse atendimento, né, nesse primeiro contato, nesse primeiro olhar. E visite as instalações, visite, mesmo sendo internações involuntárias, em clínicas de internações involuntárias, requer a necessidade do contato visual com a clínica como um todo. Quartos, né, seriam as acomodações. Seria interessante ver toda a clínica para ver todas as acomodações, ver se algumas contêm grades, se tem trancas na porta, qual é o modelo de cama, de colchão, se tem banheiro, se não tem, a limpeza principalmente dos banheiros, independente do horário, né? E aí levando-se em conta o bom senso. Se passa uma rotina de faxina, por exemplo, de manhã, e a família vai à tarde, 6 horas da tarde para ver, então provavelmente aquele banheiro não está tão limpo, mas ele precisa estar adequado para uso, né? Então, se o lixo está limpo, verificar a cozinha, verificar a alimentação, olhar a despensa, olhar as carnes, olhar cardápio, ver programação, tudo isso faz parte dessa visita em loco. Mesmo que a clínica não tenha ali no momento da visita um médico, que muitas vezes acontece, natural, mas que tenha um terapeuta ou mesmo um psicólogo para dar atenção, para fazer uma triagem, para conversar, para entender a problemática, para orientar a família, também para entender períodos de internação, conversar sobre histórico. Então, geralmente essas visitas duram em média 2 horas, 3 horas, se for uma visita bem completa, o que não dá para privar de nenhuma dessas informações quando estiver dentro de uma clínica para fazer uma visita.
Se a clínica restringe a visita in loco do ambiente protegido onde estão os pacientes, então eu não recomendo fazer internação nesse lugar. Cada familiar tem um critério, cada clínica ou instituição tem um critério, nós respeitamos, não estamos falando mal de nenhuma delas, não é esse o objetivo, mas por experiência própria, o argumento de que vai quebrar sigilo, de que vai colocar em exposição os pacientes, isso, ao meu ver, não tem fundamento, né? Porque eu acredito que a família, quando vai internar um paciente, ela não tem nenhuma proposta de filmar a clínica, filmar paciente, colocar na internet. Ela quer mediar ajuda o quanto antes e no lugar mais adequado possível para o seu familiar que precisa de ajuda. Então, visitar os quartos, conversar com pacientes, observar, essa é uma informação importante, observar os pacientes da clínica, se estão muito sedados, ou se estão numa rotina adequada, se estão saudáveis, se dá para conversar com eles, enfim. Não dá para deixar de fazer essa visita, né? Acredito que a condição de entender o momento de internar nessa instituição, que a pessoa que a família venha a gostar e a entender que aquele é o local, geralmente a equipe ou o profissional que trabalha nessa instituição, ele pode alinhar e mediar ajuda de informação com relação ao momento certo de fazer essa internação. Lembrando que, e reforçando tudo aquilo que já foi falado aqui, que o quanto antes se promover uma internação, quando caracterizado pelo processo de compulsão, o quanto antes mediar essa intervenção, mais provável é de ter maior eficácia ou menos riscos se atribui a comprometimentos que o dependente químico possa vir a ter ao longo do tempo de uso. E aí eu estou tocando em assuntos como psicopatologias, doenças associadas à saúde mental e associadas ao uso de drogas. Oscilações de humor que precisem de medicação posterior, durante o período de internação e também posteriormente. Aí começa a necessidade de antipsicóticos, antidepressivos em tempos prolongados, e isso aí nós estamos falando de sofrimento, de angústia, de dor. Então, quanto antes fizer, mais provável que se tenha preservação dos aspectos neurológicos dessa pessoa, desse adicto, preservando a condição de uma possível evolução no processo de tratamento. Bem, o vídeo relacionado a esse tema nós encerramos por aqui e estou deixando o e-mail na tela. Esse e-mail psi.dependenciaquimica@gmail.com. Podem encaminhar e-mails, dúvidas, sugestões. Peço para que compartilhem o vídeo para que possa alcançar pessoas e famílias que precisem estabelecer contato com essas informações para dar norte do que fazer em momentos de crise, em dificuldade. E nós nos vemos no outro vídeo. Até lá, um abraço.